Adriana, sabemos que você já fez parte do sindicato. O que te levou a pedir o afastamento? Bom, em 2015, né, eu vinha sentindo uma intensificação de relações mesmo de poder, onde eu sentia uns assédios. Eu estava à frente da pasta de formação política, junto com mais outros 2 companheiros. E as nossas ações, muitas vezes, elas eram, vamos dizer assim, minadas, elas eram desqualificadas. E isso teve um acúmulo. Na verdade, no final do ano, a gente estava numa atividade da consciência negra. Era um mês que a gente sempre pensava, esses meses que a gente tinha pautas importantes, como o mês das mulheres, o mês da consciência negra. E a gente fez uma programação, né? Então, estava também meio uma disputa bem acirrada, né, de divergências entre a direção. Na época, existia uma briga bem intensa da coordenadora Soraya contra o outro coordenador que estava na pasta, que era o Ivan, ele era negro. Então, esse movimento, ele se intensificou nas últimas ações, de forma que, uma atividade da consciência negra com toda a categoria, eu fui exposta, a Soraya interferiu, foi autoritária. E aí, isso não era também uma novidade, porque essas ações de autoritarismo a gente já vinha percebendo. Quem conhece, quem estava, sabe que muitas pessoas se afastaram do movimento sindical, até mesmo dessa questão da luta dos servidores municipais, por causa dessas intervenções. Intervenção personalista que, enfim, traz inclusive uma memória traumática muito ruim, que até mesmo depois disso eu pedi para sair, né, da disponibilidade. Eu era diretora do sindicato já há 2 gestões, tinha feito parte da direção de mulheres e minorias, estava fazendo parte da direção de formação, e aí eu vi que naquele espaço não dava mais. Isso aconteceu em 2015, nós estamos em 2024, muita restrição para voltar. Era uma memória que nos traz muita trauma, mas que eu sei que eu tenho consciência de que a luta sindical ela é necessária, né? De que o movimento dos trabalhadores, ele que impulsiona e que deve ser o nosso foco. Então, enfim, aí aceitei novamente, estou disposta de novo a tentar construir. Ao final do seu discurso, você deixa claro que está disposta a voltar ao sindicato. Então, por que essa decisão de compor junto com o Cincinnati pela base? Eu reconheço e vejo na Chapa 2 inúmeros militantes, né? Que eu acredito na sua história, que tem uma história íntegra de luta. E aí eu vejo essa chapa mais ligada ao posicionamento, aos interesses mesmo da defesa da classe trabalhadora. É quem está no dia a dia da luta das SUAS, quem está no dia a dia da luta da saúde, dos servidores públicos municipais. É quando a gente vai para a rua e vê, são esses militantes que estão lá, são essas pessoas, são esses servidores. Então eu acho que essa chapa ela tem condição de resgatar realmente o Cincinnati de luta pela base, né? Com as diversas categorias, porque a gente está falando de um sindicato que reúne servidores municipais das diversas categorias de Natal, dos diversos serviços. Então, enfim, é a chapa que eu me identifico. É a chapa com a qual eu acredito que vai ter alguma transformação, que vai ter realmente uma construção de um sindicato mais forte pela base. Eu sei que pela sua fala é um assunto que lhe causa um certo incômodo, é perceptível. Mas você consegue recordar como era esse clima entre os demais? Se havia esse sentimento a partir de outras pessoas do grupo em relação a essa postura autoritária? Sim, na época eu fiz inclusive uma carta, né? E nela eu ressaltava, né, que a gente reconhecia a importância da luta, mas a gente via, porque a gente estava no dia a dia do sindicato. Então a gente via as relações de trabalho, a gente via as relações com as outras pessoas, e por estar no sindicato, que a gente achava que aquilo não era o lugar, né, a gente percebia o quanto fazia mal. Outros diretores também passavam por isso e acabaram saindo. Diversos valorosos. Se você for atrás da história do Cincinnati, você vai encontrar valorosos que vieram, inclusive, antes de mim, que estiveram no entorno e que saíram, inclusive, antes também, que sofreram esse tipo, porque a gente entende que o movimento sindical ele é um movimento que deve priorizar mesmo a luta do trabalhador, né? Então, se você tem num espaço desse pessoas que têm
uma intenção de se promover, a sua personalidade se sobreponha, se tem comportamentos autoritários, isso vai afetar o coletivo. Vai afetar toda a base, vai afetar todo o sindicato. E aí a gente teve muitos conflitos. Hoje a gente se coloca aqui, né, enquanto chapa 2, até para pensar o que se opõe à chapa 2, o que é a chapa 1 e o que é a chapa 3. São pessoas que têm esse intrínseco desse caráter de personalismo mesmo, que não combina com o sindicato, que não combina com o movimento coletivo de trabalhadores de luta. Então, enfim, eu acho que a gente precisa realmente pensar e refletir, porque a ideia é desconstruir essas práticas, né? Então, onde a gente estiver, a gente perceber e formar espaços coletivos de discussão para a gente tentar ao máximo desconstruir práticas de assédio, práticas de autoritarismo que a gente, enfim, observa na sociedade e nos coletivos que a gente participa. Qual a mensagem que você deixa para aqueles servidores que estão desacreditados? O que você deixa de recado para eles? Nós somos agentes históricos, né? Nós não temos a condição, pela consciência que nós temos, de pensar que a gente pode se omitir, que a gente pode ficar neutro, que aquilo está acontecendo e não me pertence. Então eu penso que todo mundo deve pensar na sua ação enquanto agente histórico. Se você é servidor público municipal, que você procure saber que você é um agente na sua secretaria, que você é um agente na sua cidade, um momento tão importante como esse também, que a gente tem aí sofrido na gestão do prefeito Álvaro Dias, e a gente tem que se posicionar e tentar mudar, né? Então, enfim, você que é servidor tem que se posicionar, tem que olhar a trajetória, perceber a luta e perceber o seu posicionamento nessa luta. Você não pode ficar neutro, você tem que tomar parte, você tem que agir. E essa ação, né, com essa chapa, com a chapa 2, Sindicato pela Base, eu acredito que é uma ação coletiva, é uma ação de muitos servidores que querem realmente ver um sindicato transformado, que querem construir um sindicato realmente pautado na luta da classe trabalhadora,